Salve, salve, meu querido, minha querida, seja sempre muito bem-vindo ao nosso podcast, @pod.rms. Eu sou Alex Figueiredo MS, claro, nessa nave mãe maravilhosa Mídia Max, sempre trazendo para vocês talentos nacionais, regionais, do nosso Mato Grosso do Céu, do Sul, claro, trazendo hoje um tema muito especial sobre o nosso querido Janeiro Branco, sobre revelar e entender esse lance de saúde mental. E para conversar com a gente, eu tenho como convidada hoje a nossa querida psicóloga Renata Monteiro. Seja muito bem-vinda, minha querida amiga. Primeiro, obrigado pelo convite, assim, você aceitar esse convite tão rapidamente. E segundo, porque eu fiquei empolgado. 15 anos como psicólogo, né? Já deve ter pegado de tudo, né? Também teve uma experiência hospitalar. E qual que é a diferença hoje, por exemplo, de psicólogo para coach? O coach, ele tem uma abordagem reta, né? Agora o psicólogo não, ele vai no meandro da identidade. Como é que é essa ideia para a gente justamente entrar nesse tema de saúde mental? Que as pessoas acham que coach resolve saúde mental. Não é bem essa a ideia, é um pouquinho diferente, né, amiga? Seja bem-vinda. Obrigada, Alex. É uma honra estar aqui, de verdade. Muito obrigada pelo convite. Gratidão. E para falar de um assunto tão interessante e tão importante que a gente precisa falar, que é a saúde mental, né? A diferença do psicólogo para o coach é que o psicólogo ele vai trabalhar com a terapia, com a escuta, né? Procurando ali, principalmente na minha abordagem, procurando o inconsciente, padrões de relacionamento, né? O quanto isso interfere na sua vida. E o coach é mais direcionado para um objetivo. Você precisa melhorar a sua carreira. Então, você procura um coach para trabalhar suas questões dentro do trabalho, autodesenvolvimento, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí a diferença do coach e o psicólogo. E a formação também, né? Formação, é diferente. Sim. É porque, por exemplo, como você falou assim, na minha especialidade, dentro da psicologia, existem várias vertentes, né? E nós estávamos conversando até em off aqui, a tua é no que tange a psicanálise, né? Qual que é a diferença, por exemplo, de psicanálise para cognitivo, comportamental? Porque comportamental, eu sou um cara agressivo, eu vou buscar agressividade, aí eu consigo filtrar essa agressividade. Mas você, por exemplo, como psicanalista, é um pouco mais profunda essa ideia. Como é que funciona essa realidade? A psicologia hoje tem várias linhas teóricas, né? E a forma que o psicólogo vai conduzir a sessão, o objetivo da sessão que muda um pouquinho, né? Eu costumo dizer que o mais importante é o vínculo que você estabelece com o psicólogo. Então, se você consegue estabelecer um vínculo legal, se você consegue se sentir acolhido por esse profissional, já é meio caminho andado, né? Independente da abordagem aí. Mas a psicanálise, a psicodinâmica, que é a abordagem que eu trabalho, a gente vai procurar aí padrões de relacionamentos que você repete, questões que você não consegue lidar e você precisa ressignificar. Às vezes você não entende por que você sempre casa com pessoas, o dedo podre, né? O famoso dedo podre. Tem isso. Eu não entendo porque eu sempre caso com homens assim. Tem um porquê. E a gente vai descobrir isso lá na sua infância, né? Olhando aí a raiz do problema. Então, leva tempo e a gente precisa de paciência também, porque cada um tem um tempo. Mas a gente vai trabalhar principalmente com os comportamentos inconscientes que você tem no seu dia a dia. Caramba! Então, por exemplo, as pessoas hoje elas têm... eu realmente também tive isso comigo. A gente achava que era despesa investir em saúde mental. E na verdade não. A hora que você começa a fazer investimento na sua saúde mental, o resto acontece. Então, eu começo a ter mais prosperidade financeira, eu começo a ter mais uma energia equilibrada, os meus relacionamentos vão passar de ser tóxicos para ser prósperos. E isso daí, às vezes, pessoas vão chegar e pessoas vão embora. Às vezes a gente tem muito apego, não consegue tratar isso de uma maneira legal, e aí vem o profissional de psicologia. Para você, por exemplo, como profissional, por 15 anos trabalhando, às vezes você já viu alguns padrões, aí o seu paciente chega e fala assim, errei de novo.
A vontade de bater é grande? Não, pelo contrário. Na terapia, a gente não julga, né? E eu também sou paciente. Eu também faço terapia, né? Então, eu entendo que, às vezes, é difícil a gente mudar padrões que a gente tem há 30 anos, por exemplo. Então, eu entendo que o paciente não vai mudar em 3 meses um padrão de relacionamento que ele tem há 30 anos, há 20 anos, né? Então, a gente precisa respeitar e ter empatia. Quando eu escuto o paciente, eu me coloco no lugar dele. Olha que massa. Eu sinto a dor dele, né? Então, eu sinto fisicamente, às vezes, a dor do paciente, né? E a gente precisa trabalhar muito isso para deixar essa escuta fluir, a gente sentir isso e sair desse lugar para devolver para o paciente o que ele vai fazer com isso, né? Caramba, quer dizer que o psicólogo tem que ter uma saúde mental bem... Quer dizer, a musculação da mente é o psicólogo, porque você entra em ressonância com o seu paciente, você acaba absorvendo as dores dele e depois você tem outro paciente na sequência, Rapaz, chega no final do dia, você tá o quê? O pó. Se você não estiver bem com você, se você não tiver essa saúde mental que você falou, você pode correr o risco, sim, de se desestabilizar, né? Mas a gente trabalha como espelho do paciente. Então, o paciente vem, traz a demanda dele e eu, como espelho, devolvo para você o que está acontecendo. Então, quando eu devolvo, não é meu mais, né? Então, é possível eu passar para o paciente seguinte sem sentir nada, né? Então, a gente vai... Claro que isso... a gente precisa trabalhar. Por exemplo, na própria formação, na faculdade, a gente já faz terapia. Olha que massa. Para trabalhar essas questões. O ideal é que se faça isso, né? E ao longo da vida toda, a gente vai também fazer terapia para não misturar os nossos conteúdos com os conteúdos do paciente. Então, se a sua dor me afeta de alguma forma, eu preciso separar isso. Se essa dor também é minha, né? Se eu vivo isso na minha vida, por exemplo, eu preciso separar isso e devolver para você o que é seu. Entendi. E o que é meu, eu vou trabalhar na minha terapia. Olha que massa. E tipo assim, as pessoas hoje, elas estão começando a criar esse diálogo. Né? Ainda é um diálogo muito recente. Muitas pessoas ainda têm um preconceito muito grande. Acha que você, por exemplo, cara, eu faço terapia. Cara, legal. Olha outro louco. Cara, e esse termo pejorativo de loucura também é uma situação que a gente precisa evoluir nesse diálogo. Eu acredito que, por exemplo, na época do Setembro Amarelo, que a gente conversa muito a questão do suicídio, que é já um ato de dor gigantesco, né? Que a pessoa quer fugir daquela dor. Ela poderia ser muito bem minimizada se nós tivéssemos um janeiro branco, um fevereiro branco, um março branco, e assim por diante, né? De dialogar essa questão da saúde mental. Porque, por exemplo, tem aquelas pessoas que já se acham na síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Sim. Em qualquer tempo, é possível me tornar uma nova pessoa? Sim, é super possível. Por exemplo, eu tenho pacientes, eu tenho hoje pacientes de 60 anos, 70 anos, né? Que estão descobrindo situações que não sabem lidar há muitos anos. Nossa. Né? E aí chega nesse momento da vida que estão aposentados, que poderiam aproveitar, né, esse tempo e estão adoecidos. Então, a gente precisa olhar para isso. Todo tempo é tempo de cuidar da saúde mental, né? E poder falar sobre isso, Alex, em janeiro, fevereiro, em todos os momentos é muito importante, porque a gente precisa quebrar esse preconceito, desmistificar a terapia, né? Que terapia é pra louco. Não é. Terapia não é luxo, terapia não é pra louco, terapia é pra quem é corajoso e quem quer se conhecer, quem quer mudar de vida, quem quer melhorar, quem tá sofrendo, né? Quem precisa lidar com uma dor, e a gente precisa validar isso, sabe? E falar muito sobre isso. É por isso que eu faço palestras em escolas, em igrejas, já trabalhei em empresas também, levando esse tema de saúde mental, né? Porque a gente precisa falar sobre isso, né? Tomar remédio psiquiátrico não é coisa de louco. Quando uma pessoa quebra a perna, por exemplo, você não vai falar para ela, levanta, vai, anda. Nada, não. Faz alguma coisa, reage, né?
Não, ela precisa ser tratada. E por que com a saúde mental a gente faz isso, né? Não, eu tenho que reagir, eu vou dar conta, eu sou forte. Não, às vezes a gente precisa pedir ajuda. E falar sobre isso é muito importante. Nossa, é bonito você falar isso, porque o que acontece? Às vezes as pessoas elas não têm a dimensão do quanto elas se sabotam no teu processo de vida. E aí, de repente, num determinado momento, a dor é tão grande que aí ela mergulha ou numa ansiedade gigantesca, ou numa depressão profunda, ou então ela começa a se sabotar comendo mais, ou comendo menos, enfim, começa a sabotar com a droga, com o álcool, e são fugas, né? Você falou uma coisa muito bonita recentemente, que é ressignificar. O que é realmente esse ato de ressignificar? Todos nós temos um histórico, né? Aquilo que a gente viveu na infância foi como a gente aprendeu a se colocar no mundo. Então, se eu aprendi a me colocar no mundo de uma forma que eu sou sempre rejeitado, que eu sou sempre abandonado... Patinho feio. Tá? O patinho feio. Eu vou reproduzir isso em todos os meus relacionamentos, na minha carreira, no meu trabalho. Caramba. Então, isso vai prejudicar todas as áreas da sua vida, até a sua saúde física, né? Você começa a sentir sintomas físicos disso. Dor de cabeça constante, dor no estômago, gastrite, enfim. Tem aquele lance, por exemplo, de você chegar assim, num determinado ambiente e sentir aquela energia diferente, assim, tipo, cara, a pessoa tá tão carregada, entre aspas, assim, que você chega assim, credo, vai dar aquela volta, assim, e aí você vai ver que não é uma questão de energia, é questão do comportamento da pessoa. Sim, sim. Às vezes ela passou por tanto estresse, ela tem tanta história de dor na vida dela, que ela vai reproduzir isso. Caramba. Né? E a gente vai sentir isso. Então, ressignificar é dar um novo significado para aquilo que aconteceu lá atrás comigo. Então, será que eu era mesmo abandonado? Será que eu era rejeitado? Será que isso é culpa minha? Ou as pessoas que cuidaram de mim não souberam cuidar? Enfim, né? Tem N situações que a gente poderia citar aqui. Eu só peguei essa para a gente exemplificar. Então, dar um novo significado com aquilo que fizeram comigo. Entendi. Na infância, né? E aquilo que eu participei também, às vezes ativamente, para que acontecesse, não sei, né? Mas dar um novo significado. E você ter o autoconhecimento para escolher conscientemente aquilo que você pretende na sua vida. Eu não quero mais esses padrões de relacionamento. Então, eu quebrei isso e agora eu vou dar um novo significado para essa dor. Olha que legal. A partir do momento, então, que eu estou plenamente ressignificado em alguns processos, porque são todos, não dá para você se curar de tudo, tá, gente? Já vou te falar, né? Você, ainda mais eu na minha idadezinha já de 5.0, você começa a arruma o cabelo, já estraga a orelha, às vezes acontece essas coisas assim. Mas o ressignificar alguns processos tão profundos são um convite à cura, né? Essa autocura. Como você falou, por exemplo, eu vou buscar fugir de alguns padrões, eu vou buscar criar novos padrões. Às vezes, comparar, por exemplo, hoje a internet tem muito esse lance de eu me comparar com o meu próximo, por exemplo, a galerinha de férias aí, o vai descer, né? Todo mundo vai descer, aí você fica lá chupando o dedo vendo os outros descer, e aí você não consegue, aí de repente você fica desesperado, enfim, tem gente que às vezes acaba tirando a vida por querer viver uma vida que ela não se achou naquele processo. Como que é pra você hoje, por exemplo? Tá voltando, né? A galerinha tá voltando, volta das férias. Eles descarregam muito, tem muito essa comparação. Ah, porque a minha vizinha, ela é tão bonita, ou então o meu vizinho é tão legal e eu sou casado com esse traste. Então, não tem umas coisas assim? Como que é você desconstruir isso daí? A comparação, ela é muito, ela é difícil e é perigosa, né? Porque quando a gente se compara, e principalmente nessa vida editada das redes sociais, né? Porque o que aparece ali é o que é de mais perfeito na minha vida. Então, a gente compara a nossa vida real com uma vida editada da internet. E isso é muito perigoso, porque na vida real as pessoas têm os mesmos problemas, né? E trabalhar com isso é difícil. Trabalhar a autoestima quando a pessoa se compara e acha que ela é feia é
Olha, eu acho que um dos grandes desafios na clínica é trabalhar a autoestima da pessoa, trabalhar aquilo que ela traz consigo, né? Desmistificar essas verdades, entre aspas, que ela traz. E por exemplo, hoje, você, no auge da tua experiência, você caminhando hoje nesse processo, onde que é mais desafiador? É na sociedade ou é lá dentro de casa? O que está mais pegando hoje, digamos assim, nessa questão de saúde mental mesmo? As pessoas às vezes conseguem se mascarar muito lá fora e aí explode dentro de casa ou tá tudo igual? Como é que tá isso? O relacionamento familiar, o núcleo ali, né, que a gente chama de núcleo familiar, é um dos principais desafios, assim, porque é onde a gente realmente é quem a gente é, né? Então, lá fora a gente tem muito mais calma, mais paciência, é mais educado, né? Dentro de casa, a gente é o que é de verdade. Então, os conflitos familiares são um dos grandes desafios para a gente trabalhar e é o que realmente importa, né? É o que faz sentido na vida daquela pessoa, né? Então, é muito fácil você fingir estar bem numa festa, mas fingir estar bem todos os dias em casa é muito difícil. Por exemplo, não me responda agora, né? Mas existe alguma vacina para esse processo? Por que eu estou falando não me responda agora? Porque agora eu vou pedir para você um tempinho aí, né? A gente vai estar conversando um pouco mais sobre Janeiro Branco e daqui a pouquinho, logo depois desse intervalo, a gente tem essa resposta. Existe vacina para a saúde mental? Galera, e olha só, o Janeiro Branco chegou com força e a gente está conversando aqui com a psicóloga, amiga nossa do coração, Renata Monteiro. E aí eu perguntei uma coisa muito simples: será que existe vacina para a gente ter uma boa saúde mental? Existe essa vacina ou não tem jeito? A gente vai ter que aprender com os resfriados da vida. Existe vacina. A terapia é uma vacina. Que legal. A terapia é uma vacina importante, onde a gente vai identificar ali, prevenir, né, situações, às vezes remediar também, mas prevenir algumas situações que adoecem, né, no nosso dia a dia. Mas além disso, também nós temos as coisas que passaram agora há pouco, né? Relacionamentos saudáveis, o quanto o relacionamento interfere na nossa vida, né? Então, a gente cultivar relacionamentos saudáveis, ter uma rede de apoio, né? Com pessoas que a gente confia, que a gente pode se apoiar em momentos de dificuldade. Acho bonito isso, você colocar a rede de apoio. Porque, por exemplo, às vezes a gente coloca todas as nossas expectativas na mão de uma pessoa. Na verdade, tem que ser na nossa mão mesmo. Sim. Né? E aí, a partir daí, a gente às vezes se sabota nesse processo, deixa que ela defina todo esse... E aí já não é mais um relacionamento saudável. E aí, às vezes, chega o grupo de apoio e fala: você tá fazendo errado, maluco, presta atenção. E vocês às vezes não prestam, vocês às vezes se sabotam e não conseguem prestar atenção nisso. Por isso que é importante ter essa rede de apoio madura também, né? Sim. E acessível pra gente. Não é só um grupo do WhatsApp: vou te visitar, vamos tomar um café. É mais ou menos assim? Então, você falando, eu lembrei de uma coisa muito interessante, que hoje as pessoas, eu acho que por influência das redes sociais, costumam colocar o rótulo de que todo mundo é tóxico, né? Então, todo mundo é tóxico, eu não tenho rede de apoio, eu não tenho com quem contar.
Mas vamos olhar pra gente? Será que a gente tem sido rede de apoio para alguém, né? Será que todo mundo é tóxico mesmo? Ou eu preciso rever os meus relacionamentos? Eu preciso cultivar esses relacionamentos? Como que eu posso cultivar isso? Será que eu sou um amigo presente quando precisam de mim, né? Então, construir rede de apoio é uma responsabilidade nossa, né? Não é assim, fulano tem uma rede de apoio bonita, que legal, eu não tenho essa sorte. Não é sorte. É trabalho. É trabalho. Olha que massa. É dedicação, exatamente, né? Então, é uma coisa que a gente constrói. E aí entram outras questões que a gente estava falando, né? Sobre essa prevenção em saúde mental. É a gente ter momentos de lazer. Às vezes a gente trabalha tanto, né, Alex, que não tem tempo. A gente não tem tempo, não tem momentos de risada, de descontração, de desconectar do trabalho, dos problemas e viver ali um hobby, alguma coisa que faça sentido para você. Nossa, isso é tão importante. Eu chamo de um tempo de lazer, às vezes é um tempo de qualidade, né? Às vezes as pessoas acham que lazer é você sair e gastar dinheiro em todo lugar. Não, às vezes você fazer uma caminhada de chinela havaiana mesmo, tá, gente? Não precisa botar o kit caminhada, não. É uma caminhada para você se conectar com o teu melhor. Ou desconectar do problema de uma vez também. Sim, e também a gente pode investir nos exercícios físicos, né? Que liberam endorfina, que ajudam na saúde física e mental também. Ai, que massa. Diminui a ansiedade, diminui o estresse. Então, a gente precisa investir nessas vacinas, né? Que você usou esse termo e eu achei muito interessante. Obrigado. É legal porque, por exemplo, filho, você que tá aí, você tá muito paradinho. Cara, se você tá muito paradinho, vou te dar uma dica. Pega o amor da sua vida, que às vezes não é nem a esposa, é o cachorrinho, entendeu? E dá uma caminhadinha com ele no entorno da quadra. Espera ele fazer a rotina dele e acompanha. Isso acontece, tá? Às vezes a pessoa não entende isso. Daqui a pouco você vai começar a criar um novo hábito. E esse novo hábito, essa nova rotina, é uma vacina também para uma saúde mental. Daqui a pouco você está passeando, você, o cachorrinho, a esposa, todo mundo, tá? E aí você percebeu que você está num novo momento. Esse despertar para um novo momento, quando que acontece, por exemplo, lá no teu consultório, as pessoas elas se emocionam que ela está despertando para esse novo eu, essa nova ressignificação? Sim, as pessoas se emocionam muito, né? Porque não é fácil fazer isso. E às vezes a gente precisa chegar num momento de muita dor para buscar ajuda, que eu desaconselho. Eu acho que a gente precisa buscar ajuda assim que percebe sinais de sofrimento psíquico. Então, o que é isso? Eu não estou conseguindo lidar bem no meu trabalho, né? Eu tenho travado em alguns momentos, a ansiedade tem me atrapalhado de desenvolver, desempenhar, de produzir, ou nos meus relacionamentos, eu tenho brigado muito com os meus filhos, com meu marido, com a minha esposa, estou destruindo a minha família. Então, olhar para isso com atenção e perceber as emoções, não, eu preciso fazer alguma coisa com isso e buscar ajuda, eu acho que é um grande passo para essa nova pessoa, né? Essa nova versão de você. Então, e é emocionante. Eu vejo isso todos os dias no consultório, né? E eu acho que é o mais gratificante que tem na minha profissão, é poder ver essas histórias sendo reescritas, sendo ressignificadas, novas pessoas surgindo dali, do consultório. Cara, que legal. Por exemplo, você falou, me toca, porque é justamente isso. Às vezes a gente não tem a dimensão do quanto melhor vai acontecer a partir do momento dessa decisão. Sim. Né? Às vezes as pessoas, sabe aquela coisa do ursinho e do ursão? Você tem um ursinho, você tá segurando aquele ursinho assim, aí tá lá o universo, Deus tá lá te presenteando com um ursão gigantesco, mas você tá tão apegada naquela dor, naquele momento, que você não enxerga essa oportunidade gigante aparecendo. E aí vem a questão da gente ter essa humildade com a gente mesmo e buscar um profissional, né?
Hoje, por exemplo, momento jabá. Como que eu faço para entrar em contato, às vezes, com a Renata? Ou então tem as redes sociais. Como é que é as redes sociais lá? É Psi? É Psi Renata Monteiro. Tudo junto. Tem um conteúdo legal lá, gente. Tem uma coisa massa mesmo. Parabéns, eu achei muito legal. E tipo assim, você conversa às vezes com o seu paciente ali. Com o seu paciente não, mas com a sua audiência naquele momento. E, por exemplo, hoje, a maioria dos seus clientes hoje são homens ou são mulheres? Grande maioria mulheres. Mas por quê? Porque elas gostam de mulher para mulher, é Marisa? Ou é porque o homem é cabeça dura mesmo e não consegue ir para um psicólogo ou uma psicóloga? O homem tem mais dificuldade de pedir ajuda, né? De se tornar vulnerável, de olhar para aquela dor e falar, eu preciso de alguém que me ajude. Porque vai lá, ó. O homem... Psi, é Psi mesmo, tá? De psicologia, tá, gente? Isso. Psi Renata Monteiro. Olha que legal. Legal. Então, o homem, ele tem mais dificuldade de pedir ajuda, né? Então, a grande maioria das minhas pacientes hoje são mulheres. Mas esse número tem aumentado de homens. É mesmo? Tem aumentado. A procura tem aumentado e, assim... A forma com que eles vão lidando também na terapia, vão trazendo suas questões, também tem mudado, né? Porque antes, o homem ia antes na terapia assim, eu tô aqui porque a minha mulher me mandou. Adorei! Eu tô aqui porque eu tô de castigo. Eu tô esperando passar uma hora que ela tava esperando o carro lá atrás. Tá, mas qual é a questão? Por que você tá aqui? Não, eu só tô aqui porque pra mim tá tudo bem, minha mulher que tá vendo o problema. Hoje não, hoje eu já tenho pacientes que chegam e falam, olha, eu preciso de ajuda, meu relacionamento não tá legal, eu acho que eu tenho uma participação nisso, eu preciso melhorar algumas coisas, né, então... E isso vem muito dessas conscientizações, dessas campanhas que a gente traz, né, que a gente fala, desmistifica... E que eu acho que ajuda muito a população em geral. Olha que legal. Então, você ogro, tô falando com o ogro, não com o homem, né? Você ogro, que acredita ainda que psicologia, que terapia é para pessoa que realmente está fora da sociedade, né? Não vou nem falar de louco, não. Fora da sociedade, da sua sociedade, cara, se desconstrua, perceba que isso às vezes é um julgamento que você está importando de alguém. Já parou para pensar nisso? Isso daí não é para mim, isso é para pessoas fracas. Meu irmão, ser forte às vezes não é ser duro com tudo, não. Às vezes ser forte é justamente você ter coragem e de buscar um determinado profissional para fazer o seu processo de cura. E buscar esse profissional hoje, nos conselhos, nas reuniões que você, por exemplo, você falou que você atende empresa, que você atende as comunidades. Qual que é a pergunta, assim, sabe, mais frequente que a galera chega depois das suas palestras? Chega assim falando, isso aqui, olha, o Zé tinha que estar aqui para ouvir isso. Você já teve muito caso assim? Então, a pergunta que mais aparece é, como que eu lido com a ansiedade? Olha aí. O que eu faço com a ansiedade? E você sabe que é curioso que hoje o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Ô, louco! E tem o maior número de transtornos de ansiedade, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde. Nossa Senhora, não sabia. E isso preocupa muito, né? Porque a gente não tem políticas públicas voltadas para... eficientes, né? A gente tem políticas públicas, mas são poucas em relação aos 18 milhões de brasileiros que sofrem com um transtorno de ansiedade. Então, a pergunta que sempre aparece em palestras é como é que eu lido com a ansiedade? E a gente precisa entender que a ansiedade é um sentimento normal. Porém, a gente precisa entender até que ponto ela está interferindo na sua vida. Então... entendi. É normal eu ficar com essa expectativa, ansiedade. Nossa, amanhã eu tenho um encontro da minha vida. Isso. Será que esse encontro vai acontecer? Será que eu vou agradar? Será que não vai agradar? E essa é uma ansiedade natural. Agora, a ansiedade, um transtorno é aquela pessoa entrar em pânico porque vai ter que fazer um determinado relatório e aí, enfim, ou então vai ter que trabalhar amanhã naquele mesmo emprego que é extremamente violento, assediador. Isso tem muita gente que ainda está vivendo isso, essa ansiedade mais doentia, né? Sim. E o Brasil hoje, com 18 milhões, é muita gente. É muita gente.
É muita gente. E eu sempre costumo dizer que o termômetro para você saber se tá legal, se é normal, né? Porque nem sempre a gente tá bem. Às vezes a gente tá triste, às vezes a gente tá com raiva, tá ansioso. E são sentimentos normais. Tá. O que diferencia é o prejuízo que você tá tendo com aquele sentimento. Então, poxa, eu já tô há 1 mês com uma tristeza que tá me atrapalhando de fazer as coisas, eu perdi o prazer, uma ansiedade que eu não consigo trabalhar, eu não consigo desenvolver algum projeto. Aí é patologia, aí a gente precisa tratar, né? Então, essa é a diferença da doença e do sentimento normal. É o prejuízo que você tem. Olha que legal. E tipo assim, uma outra pergunta que a galera faz assim, tipo, será que meu marido tem jeito? Tem isso também? Será que a minha mulher tem jeito? Como é que é isso? Porque às vezes as pessoas são muito covardes, ela não fala assim, será que eu tenho jeito? Né? Ela delega justamente para o outro se resolver, porque eu sou perfeito no meu processo. Você já chegou assim, aí você tem que dar aquele sorriso e falar assim, nem sabe o que tá falando. Já aconteceu isso? Já. Eu costumo dizer para essas pessoas que quando você muda, tudo que tá ao seu redor muda. Olha. Então, se você tá com um relacionamento que não tá fazendo bem para você, o que precisa mudar? Será que você tá estabelecendo limites saudáveis? Como que você lida com essa pessoa? Será que você tá sabendo se comunicar? Será que você tá sabendo ouvir? Né? Então, eu sugiro que você trabalhe você para que as outras pessoas ao seu redor mudem. E aí é uma questão de você querer ou não, porque a terapia só funciona para quem quer. Só funciona para quem quer. Então não adianta chegar e falar assim, minha mulher me deixou aqui, eu só estou esperando o tempo passar. Não. Tá, ô especial, isso aí é complicado, não faça assim. Né? Se permita esse momento, se permita se reconstruir, se permita se conhecer, se amar de verdade, porque a pessoa que às vezes ela se conhece, quanto mais oportunidade de autoconhecimento, mais oportunidade de autoamor também, né? E para quem está buscando, por exemplo, última pergunta, para quem, por exemplo, está buscando um curso de ser psicólogo, você com 15 anos já de bancada, digamos assim, escutando ativamente, porque escuta ativa é diferente de escutar, tá? Tem gente que ouve, mas não escuta. Mas, qual que é o grande fascínio hoje que às vezes você fala na universidade para os jovens que estão querendo ser psicólogos? Tem espaço para psicólogo ainda? Tem muito. É mesmo? A demanda tem aumentado bastante, a procura tem aumentado bastante, né? Quando eu fazia faculdade, eu ouvia os professores falando que psicologia era a profissão do futuro. E realmente, eu acho que por conta da gente desmistificar isso, né, da gente trazer o que é a terapia, o que a gente trabalha na terapia, o quão bom é a gente poder fazer terapia, a gente vai aumentando essa procura, né? E depois da pandemia, teve uma piora muito grande, assim, nos casos de saúde mental, né? E esse mercado tem crescido. Então, é preciso estudar muito mesmo, porque não tem receita de bolo. Cada ser humano é de um jeito, cada história merece uma atenção exclusiva, né? Mas é possível fazer um trabalho muito lindo dentro da psicologia em várias áreas, né? A psicologia trabalha em empresas, escolas, hospitais, nos consultórios, na área social. Então, existe trabalho para todo mundo e trabalhar com psicologia é muito gratificante. Mas que bom, que bom. Olha, Rê, seja sempre muito bem-vinda. Né? Me permita falar Rê agora, psicóloga Renata Claro. Monteiro, por favor. Seja muito bem-vinda. À vontade. E tipo, aparecendo sempre uma oportunidade, esteja aqui com a gente no Media Max, no Pode Ir. E para você que está aí conectado, se você curtiu esse conteúdo, cara, passe a ver esse conteúdo, tá? Passe para os seus colegas, passe para os seus amigos, até para aquelas pessoas que você sabe que ela não gosta também de você, passa, porque às vezes ela só não gosta de você porque ela não se gosta. Já parou para pensar nisso? Isso pode acontecer sim. E claro, se você quiser acompanhar todo o conteúdo do nosso podcast aqui, @pod.hirms, ou então se você me permitir seguir a gente também lá nas nossas redes sociais, @oalexfigueiredoms, claro, na nossa nave mãe, @MediaMax, sempre trazendo talento
excelentes aqui como a Renata, gente, né? Exatamente isso, trazendo para você um conteúdo leve, alegre e sim, você pode rir do que você quiser. Um beijo para vocês e até a próxima, se Deus quiser.